Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e vamos juntos aí para a nossa aula de língua inglesa. Por falar em aula, vamos ver o nosso objeto do conhecimento. Nosso objeto de conhecimento são os pronomes, né? Agora uma outra classificação, os demonstrative. E nós temos this and that, forma afirmativa, negativa e interrogativa. E o nosso detalhamento, o uso dos pronomes demonstrativos this e that. Vamos para a nossa aula do dia. O tema da nossa aula, então, são os pronomes demonstrativos. Como nós já vimos, né, os pronomes têm classificações diferentes, né? Nós temos os pronomes pessoais, nós temos os pronomes interrogativos, e agora a gente vai ver os pronomes demonstrativos. E eles têm uma classificação devido à sua função dentro dos contextos onde eles estão inseridos. Hoje nós estamos falando dos pronomes demonstrativos. Reiteramos, né, que os pronomes são uma das 10 classes gramaticais que o idioma tem. Idioma da língua inglesa, também da língua portuguesa. Qual é a função desses pronomes? A sua função dá o nome da sua classificação. Como o próprio nome já evidencia, os pronomes demonstrativos, tá? Eles demonstram, servem para demonstrar algo. Sempre relacionado aí ao falante, tá? Se está perto, se está longe do falante, ele vai variar. Nós também temos variações de singular e plural. Quando for singular é uma coisa, quando for plural é outra. São 4, na verdade. 2 de singular, 2 de plural. Nessa primeira parte nós vamos ver, então, os pronomes singular, né, que nós utilizamos para apontar algo relacionado em relação, né, ao falante, perto ou longe, mas quando é um só. Tá? Nós não estamos falando de plural ainda, somente de singular. Tá bom? Então, pronomes demonstrativos são os pronomes que nós utilizamos para demonstrar algo, está certo? Sempre relacionado à distância, de perto, longe, tanto no tempo quanto na distância. Essas são as definições que irão alterar se eu utilizo um ou utilizo o outro. O primeiro que nós vamos ver é o this, tá? This. Uma informação importante já. As palavras em língua inglesa com TH, na mais das vezes, têm a sua pronúncia de D. Então esqueça cheese, qualquer outra pronúncia, é this, tá? Então a pronúncia TH é muito próxima, na maioria das vezes é a pronúncia de D, tá? Essa regra, obviamente, não se encaixa em todas as situações, mas na grande maioria o TH vai ter som de D, especialmente se ele estiver no início da palavra, tá bom? Como é o caso aqui, então eu vou pronunciar this. A pronúncia pode variar um pouquinho, depende da origem, né, do falante. Aí questões aí como sotaque e tudo mais, isso vai influenciar um pouco, tá bom? Bom, qual é a definição que eu tenho desse pronome aqui? Então, is used, nós estamos falando desse pronome aqui, this. Então, is used for something close in distance or time. O que nós compreendemos dessa definição? Ele é usado, né, o this é usado para algo perto ou distante e tempo. Então, ele é utilizado para algo perto, tanto na distância quanto no tempo. Tá? Então, essa definição é importante. This, em língua inglesa, eu utilizo para falar de algo próximo, para demonstrar algo próximo do falante. Está certo? Então, this eu utilizo para perto, tanto na distância quanto no tempo. Ok? Então, sempre muito próximo do falante, em tempo e distância. Agora, nós vamos ver o that, que é o outro pronome que nós utilizamos na situação oposta. Tá? Se o this eu utilizo para falar de algo, para demonstrar algo perto, tanto em tempo quanto em distância, o that é o contrário. Eu vou utilizar ele para falar de algo distante do falante, seja em tempo ou na distância. Está certo? Mais uma vez eu reitero o início da palavra that, com som de TH referente a D. Tá certo? Eu vou falar that, tá bom? Mais uma vez, então, aquela regra, né, que eu falei, que não serve para todas as situações, mas para a grande maioria serve, as palavras com TH no início vai ter som de D. Portanto, this, that. Então, se this eu utilizo para algo perto, tanto em tempo e distância, o that eu vou utilizar o contrário, para apontar algo, para demonstrar algo distante, tanto no tempo quanto mesmo na distância, tá? Então, um é perto, e outro é para demonstrar algo distante, seja na distância mesmo, seja no tempo, tá bom? Memoriza, então, this eu utilizo para algo próximo, tanto em tempo quanto distância, that eu utilizo para algo distante, tanto no tempo quanto na distância.
Vamos ver agora qual é a definição de cada um, o significado, na verdade, de cada um deles. Vamos lá? Olha só. This, então, é usado para apontar objetos ou pessoas que estejam perto, na distância, o tempo, e equivale a isto, este, esta. Tá? E aqui também vale um aprendizado para a língua portuguesa, nós podemos utilizar para a língua portuguesa. Nós temos este e esse, ou aquele. Nós temos 3 formas aqui de pronomes demonstrativos. Na língua inglesa nós temos 2 no singular, que é this e that. Na língua portuguesa nós temos este, esse e aquele. De qualquer forma, este é sempre algo próximo do falante, tá? E aquele é algo distante, esse também é algo mais distante do que o este, tá? Então, este, em língua portuguesa, algo muito próximo. Este um pouco mais distante, aquele ainda mais distante, tá bom? Esses são os pronomes demonstrativos. Por que eu estou trazendo isso na língua portuguesa? Porque eles são palavras, né, correlatas de um idioma para o outro. Então, o this, ele equivale a isto, este ou esta. Repare que na língua portuguesa eu tenho este, esta, né, um para masculino e outro para feminino, enquanto que this, na língua inglesa, eu utilizo para todos. Muitas palavras em língua inglesa não tem essa diferenciação se eu falo com masculino, feminino. É uma palavra só, e aí é o contexto que vai indicar ao que eu estou me referindo, tá bom? Essas palavras, então, que não têm uma definição clara, não se preocupe que o contexto vai indicar qual delas eu estou utilizando, qual o significado delas eu estou utilizando, tá bom? Então, this eu utilizo para algo próximo do falante, tanto em tempo e distância, e a sua tradução, né, o significado em língua portuguesa é isto, este ou esta. Mudando agora, nós vamos ver o that, que é exatamente o oposto, é o contrário do this. That, então, eu utilizo para apontar, para demonstrar, apontar, enfim, são palavras sinônimas, para apontar objetos e pessoas que estão longe, tanto na distância quanto no tempo. E aí equivale a aquele, aquela, aquilo, tá bom? Então, essa palavrinha, that, ele tem essa tradução em língua portuguesa. Aquele, aquela, aquilo. Então, é algo que eu utilizo para apontar a distância, ou então, no tempo também, eu me refiro sempre à distância, tá bom? This para algo perto no tempo e no espaço, e o that também no tempo e no espaço, só que distante, tá bom? Esses 2 pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns. Por que tem essa classificação? Porque eles são utilizados para demonstrar, para apontar, para mostrar algo. Se perto, this. Se distante, eu vou utilizar o that. Vou ver agora alguns exemplos com vocês, vamos lá? Então, close in distance, perto, né? A palavrinha close é perto, tá? A definição é perto em língua inglesa. Aliás, na língua portuguesa, né? Close, então, o significado é perto. Perto na distância. Ou relacionado à distância. Então, tem essa pergunta, que é um exemplo. Nós temos assim, ó. Do you see this book on the table? Você vê este livro, tá? Olha só, este livro on the table. A expressão on quer dizer sobre, né? Em cima de, on the table. It's my favorite. Você vê, então, esse livro em cima da mesa? It's my favorite. É o meu favorito. Aqui eu reitero aquela informação que eu acabei de falar para vocês, tá? Olha só, palavras em língua inglesa iniciada com TH, ele vai ter som de D, tá certo? Portanto, this e aqui the, tá? É um artigo definido, né? Então, você vê esse livro em cima da mesa? It's my favorite. Então, aqui eu estou falando de algo à distância, né? Eu estou apontando algo muito perto de mim, portanto, eu estou utilizando this. Aqui eu vou falar de algo próximo, só que no tempo. This morning, então estou falando de algo que aconteceu, né? Relacionando a algo muito próximo no tempo. Esta manhã, this morning, essa manhã, I saw a beautiful sunrise. Eu vi um lindo amanhecer, né? Quando o sol levanta. Literalmente a tradução aqui, tá, gente? Sun, sol, rise é levantar, né? Então, quando o sol levanta ali no horizonte, tá? Amanhecer, enfim. This morning, I saw a beautiful sunrise. Então, vi um belo amanhecer ali, né? Quando o sol começa a subir no horizonte, né? This morning, I saw a beautiful sunrise. Seria o nascer do sol, né? A tradução mais apropriada para a língua portuguesa. Mas se eu utilizar aqui a subida do sol, também dá a mesma, né? Isso seria uma tradução literal.
Reitero, então, a função do this, nesses dois exemplos aqui. Eu tenho, então, o pronome esses pronomes demonstrativos sendo utilizados para demonstrar algo próximo do falante, tá? Tanto na distância quanto no tempo, tá bom? Então, o que nós estamos vendo aqui? A utilização desse pronome e a outra informação que eu já falei para vocês, que é as palavras em língua inglesa cujo início tem TH, o som é sempre D, ou algo muito próximo, tá? A grande maioria das palavras em língua inglesa, com essa inicial, vai ter som de D. Isso é importante saber porque evita da pronúncia errada, tá bom? A palavra começou com TH, nós já sabemos que há uma grande chance dela, a tradução, aliás, né, a pronúncia dela, desculpa, ser D. Portanto, eu tenho this e that, ok? Então, essas duas informações. This eu utilizo para apontar, para demonstrar algo próximo do falante, seja à distância ou próximo no tempo, certo? Ficou claro? Vamos agora ver o that, olha só. Far in distance, distante, né, em relação à distância. Aqui fica uma palavra, quando a gente traduz para o português, fica um pouquinho estranho, né? Distante na distância, né? Mas é isso em língua inglesa. Então, eu me refiro a algo longe, né? Distante relacionado à distância, tá bom? Quando eu falo em distância, né, eu estou me referindo ao pronome demonstrativo that. Reparem na pronúncia, that, TH, né? Som de D, ok? Nosso exemplo. Do you see that mountain in the distance? Você vê aquela montanha na distância? Do you see? Olha a pergunta em língua inglesa iniciando com um verbo auxiliar, tá bom? Do you see that mountain in the distance? Você vê aquela montanha na distância, né? Distante? It's the highest in the region. É a mais alta na região. São várias informações presentes nessa pergunta. A primeira, obviamente, é a presença do that, indicando que eu estou me referindo, que eu estou apontando, demonstrando algo distante, tá? Do you see that mountain in the distance? Você vê aquela montanha ao longe? It's the highest in the region. É a mais alta. High é alto, tá? High, alto. Isso aqui é uma forma, né, do adjetivo superlativo, né? Que é quando o meu adjetivo não tem comparação, ele simplesmente é o melhor, é o pior, enfim. Highest quer dizer, não tem mais alto do que ele. Ele é insuperável, ele é o superlativo, tá? Então, ela é a montanha mais alta. Essa expressão, esse finalzinho no adjetivo, né, acrescentado ao adjetivo high, deixa esse adjetivo no superlativo, ou seja, ele não tem comparação. É a montanha mais alta que tem. Reitero a presença do TH no início, que vai dar a pronúncia D, tá certo? It's the highest in the region. Do you see that mountain in the distance? Você vê aquela pergunta à distância? E aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês para o verbo, né? Esse verbo aqui, gente, significa fazer, tá? Ele é um verbo normal, né? Um verbo de ação, ele significa fazer, só que ele também é um verbo auxiliar. E nessa posição aqui, de início de pergunta, ele é verbo auxiliar. Portanto, ele não tem tradução. Se a gente for traduzir na língua portuguesa, ficaria a partir daqui, ó. Olha só. Você vê aquela montanha ao longe? O verbo em questão aqui é see, que é ver, o verbo principal. Mas para caracterizar uma pergunta em língua inglesa, eu preciso de um verbo auxiliar, tá bom? Ele não tem tradução. Então, uma informação acrescentada aqui, tá? Quando eu falo em verbo auxiliar, eu estou falando de um verbo que precisa estar, né, naquela situação ali, porém ele não tem uma tradução, eu não consigo traduzi-lo. Mas para caracterizar uma pergunta, ele precisa estar lá, tá? Então essa é uma informação que gera um pouquinho de dificuldade na língua inglesa. Ele não tem tradução, ele não faz diferença nenhuma do ponto de vista, como é que podemos dizer, da tradução, mas ele é necessário para caracterizar uma pergunta, tá? Eu já falei para vocês, perguntas em língua inglesa sempre iniciarão com um verbo auxiliar. Verbo auxiliar, via de regra, não tem tradução. O do, então, realmente não tem. Mas para caracterizar uma pergunta, eu preciso desse verbo auxiliar. Quando eu faço uma pergunta utilizando o verbo to be, que significa ser ou estar, o verbo to be não precisa utilizar o do, porque ele já é um verbo auxiliar também.
O do, ele é o verbo auxiliar para todas as outras situações em que o verbo to be não puder ser utilizado, tá bom? Então, o do no início ele não tem tradução, trata-se de uma pergunta, tá bom? Verbo auxiliar não tem tradução, mas é necessário para caracterizar uma pergunta, ok? Eu vou voltar na questão e vou mostrar algo importante aqui. Perguntas, então, vai sempre iniciar com o verbo auxiliar, aí vai ter o sujeito, verbo principal e aí o complemento aqui e o ponto de interrogação, tá certo? Então, perguntas em língua inglesa vão começar sempre com o verbo auxiliar e o verbo auxiliar padrão é o do, exceto naquelas situações onde o verbo to be está sendo utilizado dentro daquele contexto. Aí eu faço uso desse verbo, que também é um verbo auxiliar, no caso o verbo to be, ok? Então, para apontar algo à distância, eu utilizo o pronome demonstrativo that, aquele ou aquela. Então, do you see that mountain in the distance? Você vê aquela montanha ao longe? It's the highest in the region. É a mais alta da região. Então, a pergunta e sendo utilizado aí corretamente o pronome that. Agora, distante no tempo. Far in the time. Aliás, far in time. Distante no tempo. That was the best concert I've ever attended, even though it was years ago. Então, o que está escrito aqui? Aquela, aquele, né? Nesse caso aqui, concert. Concert é um show, uma apresentação, né? Então, aquele foi o melhor concerto que eu já participei. A palavra attended não é atender, tá? Ele é um falso cognato. Attend, to attend é um verbo, né? Mas ele não é cognato, ele é um falso cognato, ele não significa atender ou algo próximo, mas quer dizer participar, estar presente em algum lugar, tá certo? Nesse caso aqui, referente a o concerto. Então, aquele, né? Aquele foi o melhor concerto que eu participei, né? Que eu estive presente. Eu vou colocar aqui a tradução como participar, tá? Mas ele tem outros significados, depende ali, varia um pouquinho do contexto, mas é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, aquele foi o melhor concerto, né, que eu participei, que eu estive presente. Então, é nesse sentido aqui, tá? Concert seria o concerto mesmo, né? Pense numa apresentação, sei lá, da filarmônica ou algo do tipo. Nesse caso aqui, tá? Concert ele entra dentro desse contexto, mas a palavrinha, esse verbo, to attend, significa participar, estar presente em algo, nesse caso aqui no concerto, tá certo? Mesmo sabendo que ele foi anos atrás, tá? Years ago. A palavrinha ago, podem anotar aí, significa atrás, né? Há muito tempo. Então, aquele foi o melhor concerto que eu participei, que eu estive presente, mesmo após anos, né? Years ago, sendo tantos anos atrás. Repare que essa informação, né? Aquele lá, né? Aquele concerto foi o melhor que eu já participei, mesmo sendo muito tempo atrás. Então, aqui eu estou utilizando o pronome demonstrativo that, nesse sentido de distância no tempo. Eu estou me referindo, estou falando de algo dessa manhã, né? Como foi no exemplo anterior. Estou falando de algo que aconteceu há muito tempo. Então, nesse caso, eu utilizo o that, tá certo? That, que tem a tradução na língua portuguesa, aquele, né? Aquela, né? Aquilo, sempre algo muito distante, tá? É diferente do this que eu utilizo aí para apontar, para demonstrar algo próximo do falante, certo? Conseguiram identificar a situação de uso de um e de outro? This para algo perto, tanto no tempo quanto na distância, e o that, o contrário, para apontar, demonstrar algo distante, tanto no tempo quanto a distância mesmo, tá bom? Vou mostrar para vocês agora um short dialogue e aí a gente tem alguns exemplos, né, desses pronomes que a gente vai explorar posteriormente. Vamos lá? Do you see this book on the table? Yes, I do. Why? It's the one I've been telling you about. And do you remember that movie we watched last week? Of course. Why? That movie was based on this novel. Oh, wow. Oh, wow. Now I want to read it. Então, nesse short dialogue, nós vimos vários exemplos aí, né? Vários não, mas alguns exemplos, pelo menos, desses pronomes, tanto this quanto that, que são pronomes demonstrativos, ou seja, eles têm essa classificação, e essa classificação diz a sua função, né? Demonstrativo é demonstrar, demonstrative pronouns. Pronomes demonstrativos, ou seja,
utilizo para demonstrar, para apontar algo sempre relacionado aí ao falante. Bom, nesse diálogo nós temos algumas situações de uso desses pronomes. Vamos rever? Olha só. Então, do you see this book on the table? Você vê este livro em cima da mesa? Então, eu vou mostrar para vocês, né, numa imagem agora, exatamente essa situação. Repare na posição do nosso personagem, tá? Ele está muito próximo do livro. Então, nesse caso aqui, por isso daquela pergunta ali, do you see this book on the table? Você vê, né? Você está prestando atenção, está vendo esse livro em cima da mesa? This, por que do this? Que está próximo do falante, tá? Daquela pessoa que está falando mesmo. Se tivesse distante, ele estaria utilizando o that, tá vendo? Então, algo sempre próximo do falante, eu vou utilizar this, ok? Como esse exemplo deixa bem claro aí essa situação de uso. Algo distante, tanto no tempo quanto no espaço, eu deveria substituir o this por that, ok? Voltando para o nosso diálogo, a pergunta então se repete, né? Do you see this book on the table? Por que o this? Porque eu estou apontando algo próximo do falante, né? Então, quando você ouvir o this, já sabe que eu estou me referindo a algo próximo do falante. Pergunta então, yes, I do. Yes, I do. Uma informação importante também. Quando eu utilizo na pergunta um verbo auxiliar, né? Eu sempre vou utilizar um verbo auxiliar. Quando eu quero dar uma resposta curta, mas não sendo mal educado, eu vou repetir o verbo. Uma boa dica é repetir o verbo que eu utilizei para a pergunta, tá? Olha só. Do you see this book on the table? Você viu esse livro em cima da mesa? Se eu dissesse só yes, seria uma resposta curta, mas a depender da situação e de com quem eu estou falando, pode parecer rude. Mas quando eu não estou afim de muita conversa, não quero estender muita conversa, mas eu não quero ser mal educado, eu vou utilizar então o verbo que eu utilizei na pergunta, tá? Yes, I do. É como se eu dissesse assim, sim, eu estou vendo. Né? Eu estou reafirmando positivamente aquela pergunta, né? Me referindo àquela pergunta de uma forma positiva e ratificando, né, que eu estou vendo, tá? Mesmo sem estar escrito, tá bom? Então, existe resposta curta que pode parecer mal educado, por exemplo, yes, curto e grosso, ou então, yes, I do, né? Eu estou repetindo o verbo que eu utilizei na pergunta e isso deixa meu texto, minha resposta, aliás, um pouco mais educado, tá? Então, é uma boa dica sempre repetir o verbo que eu utilizei na pergunta. Mesmo que a resposta for negativa. No, I don't. Não, eu não estou vendo. Tá certo? A palavrinha why é um pronome interrogativo. Nós já vimos isso, pronome interrogativos, WH question, né? E ele significa por quê, né? Por quê? Why? Por quê? It's the one, é aquele. It's the one I've been telling you about. É aquele, né, o dito livro lá que eu estive falando. I've been telling you. Que eu estive falando, né, te falando sobre, né? É aquele que eu estava te falando. A palavrinha about é sobre, né? É aquele sobre o qual eu estava falando. E aí continua. E do you remember? Você lembra that movie we watched last week? Você lembra daquele filme que nós assistimos semana passada? Repare que é distante no tempo. Então, portanto, o that aqui. Remember that movie we watched last week? Você lembra, né? Do you remember? Você lembra daquele filme que nós assistimos semana passada? Então, eu estou me referindo, né? Eu estou demonstrando algo que já aconteceu há uma semana. Então, é distante no tempo. Eu não poderia utilizar o this. E, portanto, corretamente sendo utilizado o that aqui. And do you remember that movie we watched last week? Você lembra daquele filme que nós assistimos semana passada? Watch é assistir, watched é o passado, né, que nós assistimos. Você lembra, né, daquele filme que nós assistimos semana passada? Daí ela responde, of course, claro. A palavrinha, a expressão, aliás, of course, significa claro, com certeza, sim. Tá? Of course, why? De novo eu repito a perguntinha aqui. Why? Por quê? Aí ele responde, that movie, aquele filme, tá? Aquele filme, that movie foi baseado on this novel, nesse romance. A palavrinha novel é uma palavra, um falso cognato, tá? Ele não significa novela, e sim
significa romance, tá? Mas não romance romântico, como a gente fala. Romance é um gênero textual, né? Um tipo de livro ali de leitura. Então, that movie was based on this novel. Aquele filme foi baseado neste romance. Oh, wow! Daí, wow, essa expressão, né, a gente já consegue identificar, né, essa expressão de surpresa. Wow! Now I want to read it. Agora I want to read it. Agora eu quero, want to é querer, tá? Querer. Now I want to read it. Agora eu quero ler ele, né? Repare que o it aqui seria equivalente a ele, né? Eu quero ler ele, ler o livro, tá? It, então, se refere ao livro. I want to read it. Eu quero ler o livro, né? Agora eu quero ler. Então, repare que alguns exemplos aí utilizando o this e that, ok? Então, vimos aí, exploramos com muita atenção o nosso diálogo, tá? Agora a gente vai ver mais alguns exemplos utilizando aí o this e o that. Vamos lá? More example. Mais exemplos. This language has influence from several different cultures. Essa língua tem influência, né? Ela sofre influência from, de, né? Muitas, a palavrinha several quer dizer muitas diferentes culturas. Então, essa língua tem influência, o verbo has é tem, tá? Por que ele é has? Tem terminação com S. Porque this language significa ela, né? O equivalente a ela. Ela tem influência, né? Recebe influência, has influence, ela tem influências de muitas diferentes culturas, tá? This language has influences from several different cultures. Outro exemplo, utilizando o that. That dance form is a beautiful expression of cultural diversity. Aquela forma de dança, né? Aquele tipo de expressão, né, de dança, that dance form is a beautiful, é uma linda, bonita, né? Expressão, palavra cognata, of de diversidade cultural, tá? That dance form is a beautiful expression of cultural diversity. Aquela dança, aquela forma de dança, né? Aquele tipo de dança, é uma expressão bonita de diversidade cultural. Quer dizer, um exemplo, né? Bonito de diversidade cultural. That dance form is a beautiful expression of cultural diversity. Então, dois exemplos ali que ratificam o uso desses dois pronomes demonstrativos. This para algo próximo, tempo e distância. That para falar de algo distante, tanto no tempo e também na distância. Agora eu vou mostrar uma lista de verbos que nós vimos ao longo da aula. Olha só. Verb list, nossa lista de verbos. Eu tenho alguns verbos que eu trouxe no presente, no passado e o seu significado, meaning. Então, o verbo see é ver, tá? Ver, e o passado é saw. Então, eu vejo, I see. Eu vi, I saw. Ele vê, he sees, né? Aqui eu vou ter como é presente, né? Eu vou acrescentar ali o verbo, sempre acrescido de S quando conjugado com terceira pessoa do singular. Segunda pessoa, né? You see, você vê, você viu, you saw, e assim por diante, tá bom? Verbo to tell significa dizer, né? E o passado told, I tell, eu digo, eu falo. I told, eu disse. Então, repare, nessa definição de presente e passado, fica fácil identificar o significado. O verbo watch é assistir. I watch, eu assisto. Watched, eu assisti, né? Assistir no sentido de ver TV, por exemplo, tá? Nesse sentido. I want, né? O to want é querer, passado, wanted. I want, eu quero. I wanted, eu quis, eu queria. Aí depende aí, né, da situação. Por último, o verbo read, que é ler. Read, aí a mesma grafia, só que o passado é read. I read, I read. Eu leio, I read. Eu li, I read. Tá certo? Só muda aí a pronúncia, mas a grafia é a mesma. Então, os verbos to see, ver, tell, dizer, watch, assistir, want, querer, read, ler. Tá certo? Então, uma lista de verbos aí para vocês ampliarem o vocabulário, tá bom? É sempre uma boa ideia vocês anotarem os verbos com tradução, como é que é o passado, a pronúncia também é importante vocês anotarem
como vocês estão ouvindo, tá bom? Gente, por hoje era só e a gente se vê nas próximas aulas.